Olá galera, tudo bem? Vamos fazer a atividade extra 5. Vamos começar da questão 3, que ela é um pouquinho mais fácil, depois nós vamos passar para as demais, ok? Vamos ler o enunciado para entender o problema. Leia dois valores com uma casa decimal. Esses valores nós vamos representar pelas variáveis x e y, que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual o quadrante a qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem. Para o ponto estar na origem, o x e o y do ponto devem ser iguais a zero, ok? Aqui tem uma imagem para entender um pouquinho o plano, mas não vamos focar nela porque eu fiz uma outra imagem. Se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem. Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo x ou eixo y, conforme for a situação. A entrada do nosso algoritmo deve conter as coordenadas de um ponto, e a saída deve apresentar a situação desse ponto no plano cartesiano, correto? Aqui nós temos alguns exemplos de entrada e alguns exemplos de saída. Vamos ver aqui o desenho que fiz. Aqui eu tenho um plano cartesiano em R2. Vamos tentar entender a lógica de um ponto estar em um quadrante específico, um ponto está sobre um eixo específico ou um ponto está sobre a origem. Aqui eu fiz algumas anotações. O objetivo do nosso problema é fazer um programa que determine a situação de um ponto Q qualquer no plano cartesiano. As entradas desse programa serão dois valores com casa decimal. Esses valores nós vamos representar pelas variáveis x e y. E as saídas representar a situação desse ponto no plano. E as situações possíveis podem ser Q1 para ponto situado no quadrante 1, Q2 para o ponto situado no quadrante 2, Q3 para o ponto situado no quadrante 3, Q4 para o ponto situado no quadrante 4, origem para o ponto sobre a origem, eixo x, ponto sobre o eixo x, e eixo y, ponto sobre o eixo y. Ok, vamos lá. Vamos começar aqui analisando o primeiro quadrante. Lembrando que o plano cartesiano ele se divide em 4 quadrantes. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo, terceiro e quarto. Aqui é a origem, e aqui é o eixo y, e aqui é o eixo x, correto? Para um ponto estar sobre o quadrante, estar no quadrante 1, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu vejo que meu ponto A ele tem um x positivo e também um y positivo. O x dele vai ser 3 e o y 3. Deixa eu pegar um círculo aqui. Aqui. Então, o que eu entendo com isso? Que qualquer valor aqui dessa reta x que seja positivo e qualquer valor dessa reta y que seja positivo também, e esses valores representarem um ponto, e esse ponto estará em um quadrante 1. Ou seja, o x deve ser positivo e o y deve ser positivo. Essa é a regrinha para que o ponto esteja sobre o quadrante 1. Ok? Ok. Então vamos passar para o quadrante 2. Vamos pegar aqui nosso círculo. Ok. Vamos pegar aqui. Aqui. Ó, veja bem. Aqui eu observo que meu x do ponto B ele é negativo e meu y do ponto B ele é positivo. Então, eu percebo que qualquer valor negativo aqui da reta x com um valor positivo da reta y vai formar um ponto no quadrante 2. Ou seja, a regrinha para que o ponto esteja no quadrante 2 é o x for negativo, ou seja, menor do que zero, e o y maior do que zero, o x positivo. Correto? Vamos pegar aqui nosso círculo.
trazer aqui para o outro ponto. Trazer aqui, ok, isso aí. Veja bem que esse ponto B se repetiu aqui, deveria ser C. Mas enfim, esse ponto ele tem x negativo e y negativo. Então eu percebo que todos os valores de x que são negativos, combinados com valores de y que são negativos também, e esses valores formarem um ponto, eu vou ter um ponto no quadrante 3. Ou seja, para que meu ponto esteja no quadrante 3, meu x deve ser negativo e meu y deve ser negativo. X menor do que zero e y menor do que zero. Agora vamos analisar o ponto no quadrante 4. Vamos pegar um ponto aqui. Aqui, ok. Ó, observa bem. Observe que meu x desse ponto D ele tem valor positivo e meu y desse ponto D ele tem valor negativo. Então eu percebo que para meu ponto ser no quadrante 4, meu x deve ser positivo e meu y deve ser negativo. Então, vamos formular nossa regra. X positivo maior do que zero e y negativo menor do que zero. Observe que eu achei a regrinha para os pontos em cada quadrante. E como eu consigo saber se um ponto é negativo ou positivo em programação? O que eu vou utilizar? Qual ferramenta eu vou utilizar? Estrutura condicional. If, else, entendeu? Vou perguntar se x é maior do que zero, se y é igual maior do que zero e por aí vai. Daqui a pouco nós vamos para o código. Agora falta analisar se o ponto está na origem ou o ponto está sobre um dos eixos. Se o ponto estiver na origem, é muito simples. O x e y dele devem ser iguais a zero. Isso aí. Então aqui não tem dúvida, né? Se o ponto na origem. Vamos analisar agora o ponto sobre um dos eixos. Vamos analisar o eixo x. Observe que para que meu ponto esteja sobre o eixo x, eu preciso que esse ponto esteja sobre essa reta, né? Em cima dessa reta, igual está esse ponto F aqui. Esse ponto F eu tenho meu x valendo 4,5 e meu y valendo 0. O que eu percebo com isso? Que meu x ele pode assumir valores positivos e também negativos. Porém, meu y deve ser sempre 0. Ou seja, para que meu ponto esteja sobre o eixo x, meu y deve ser 0 e meu x deve ser diferente do que 0. Correto? Então vamos copiar essa lógica. X diferente do que 0 e y igual a 0. Aí achei minha lógica para o eixo x. Agora para o eixo y é muito fácil. Se aqui meu y precisa ser 0 e meu x precisa ser diferente do que 0, para o eixo y, meu x deve ser 0 e meu y deve ser diferente do que 0. Então, vamos colocar essa regra aqui também. Meu x deve ser igual a 0 e meu y diferente do que 0. Correto? Bem, definir minhas regrinhas que eu vou usar lá no meu código em C. Então vamos lá para nosso código. Vamos lá. Vamos começar a digitar nosso código agora. Aqui eu não vou comentar essa parte, porque eu creio que todo mundo já saiba essa parte aqui, né?
Agora, quantas variáveis nós vamos ter nesse problema? Quantas variáveis nós vamos usar? Nós vamos usar duas variáveis para representar o x e o y. E qual tipo serão essas variáveis? Lá no problema fala que eu vou ler valores com uma casa decimal. Então eu vou colocar variáveis que permita isso, tipo de variáveis que permita esse valor. Colocar float x, y, correto? Agora eu vou ler essas duas variáveis. Vou informar que scanf, vou ler meu x e vou ler meu y. Olha que bacana. Agora é que começa a minha lógica. Lógica é essa definida aqui em nosso desenho. Eu vou primeiro começar testando se meu ponto está sobre a origem. Se meu ponto estiver sobre a origem, meu x deve ser igual a zero e meu y deve ser igual a zero, correto? Então vamos lá. Se meu x for igual a zero e meu y for igual a zero, quer dizer que esse ponto está na origem. Eu vou informar para meu usuário origem. Agora, se não, eu vou testar se esse ponto está sobre um dos eixos. Primeiro vou começar testando se ele está sobre o eixo x. Qual que é a regra do eixo x? Vamos voltar lá no desenho. Eixo x, x diferente do que zero e y igual a zero. Vamos lá. Se não, se x diferente do que zero e y igual a zero. Então, vou informar para meu usuário eixo x. Correto? Agora, vou testar. Se isso aqui não acontecer, eu vou testar se ele está no eixo y. Else, se não, né? Qual a lógica do eixo y? X igual a zero, y diferente do que zero. Se x for igual a zero e y diferente do que zero. Vou informar para meu usuário eixo y. Se ele não estiver na origem, se ele não estiver sobre o eixo x e se ele não estiver no eixo y, ele está em algum dos quadrantes, correto? Então vamos começar testando pelo quadrante 1. Qual que é a lógica do quadrante 1? Vamos voltar lá no desenho. Ó, quadrante 1, eu sei que meu x é positivo e meu y também é positivo. Como é que eu testo se um valor é positivo? Eu vou perguntar se meu x for maior do que zero e meu y for maior do que zero. Printf que 1, ou seja, quadrante 1. Agora, e se ele não estiver no quadrante 1? Vou perguntar se ele está no quadrante 2. Galera, observe aqui que eu estou utilizando estrutura condicional composta e também encadeada. Ó, perguntar se ele está no quadrante 2. Qual que é a lógica do quadrante 2? Meu x deve ser negativo e meu y deve ser positivo. X negativo, menor do que zero, e y positivo, maior do que zero. Agora eu vou informar para meu usuário, printf, que 2. Ponto. Agora eu vou perguntar se ele está no quadrante 3. Se ele não estiver no quadrante nem 1 nem 2, ele pode estar no 3. Ó, qual que é a lógica? X negativo e y negativo. X menor do que zero e
y menor do que 0. Printf quadrante 3. Ó, se ele não estiver no quadrante 3, eu vou perguntar se ele está no quadrante 4. Mas veja bem, eu já testei até aqui praticamente todas as possibilidades. Já testei se ele está na origem, né? Já testei se ele está no eixo X. Testei também se ele está no eixo Y. Testei se ele está no quadrante 1, no quadrante 2 e no quadrante 3. Se ele não estiver em nenhum dessas condições aqui, automaticamente ele está no quadrante 4. Então eu não precisaria colocar esse if aqui. Poderia fazer isso aqui, ó. Se não, print f q4. Porém, se vocês quiserem, podem fazer isso aqui, ó. Se colocar a condição do quadrante 4, que é x maior do que 0 e y menor do que 0. X maior do que 0 e y menor do que 0. E aqui, retorno 0, ponto e vírgula. Olha que bacana. Muito simples esse problema. O código não ficou grande. É uma atividade bacana para estudar estrutura condicional composta e encadeada, né? Que aqui eu estou fazendo uma estrutura condicional if, else. E dentro desse else eu estou colocando um outro if, ou seja, estou fazendo ao mesmo tempo fazendo uma estrutura composta e encadeada, estrutura dentro de estrutura. Agora falta testar. Vamos compilar o código e testá-lo. Apertar F9. Aqui, compilou, trazer a janelinha para cá. Vamos utilizar os pontos que estão aqui na atividade. O valor de x será 4.5 e o valor de y será menos 2.2. Isso deve retornar para a gente Q4. Vamos lá. 4.5 menos 2.2 Q4. Ok. Agora vamos testar outro quadrante. F9. Esperar compilar. Compilou, trazer para cá. Vamos utilizar o exemplo aqui do nosso desenho. Vou mandar esse desenho para vocês também. Aqui, ó. Vamos testar esse ponto A. 3, 3. Q1, ok. Nosso algoritmo está dando certo. F9 de novo. Vamos testar aqui esse ponto, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Q2, correto. Vamos F9 de novo. Esperar compilar. Compilou. Aqui vamos testar o quadrante 3. Menos 4 e menos 3. Menos 4 para x e menos 3 para y. Quadrante 3. Correto. Agora, o quadrante 4 nós já testamos, né? Vamos testar agora origem. F9 para compilar. Aqui, ó, origem x0, y0. Origem. F9 para compilar de novo. Vamos testar os eixos. Vamos testar o eixo x, que ele deve ter um valor diferente do que 0, né? Vamos colocar aqui 3 para ele e 0 para y. Eixo x. Vamos testar agora o eixo x novo. Diferente de 0, pode ser positivo e negativo. Vamos colocar menos 3 e 0. Eixo x.
Vamos testar agora o eixo y. Coloca aqui um valor 0 para x e 2 para y. Eixo y. Vamos testar o eixo y de novo. Colocar menos, aqui é 0. 0 para x e menos 5 para y. Eixo y. É isso aí, galera. Nós fizemos nosso código. Percebam que é bem simples essa atividade. E testamos todas as condições, todas as possibilidades aqui. E elas, graças a Deus, deram certo. Tem mais atividades aqui, eu vou fazer um vídeo para cada. Tem aqui a questão 2, que é para determinar o número primo. E a questão 1, que é a sequência Fibonacci. Os próximos vídeos eu vou estar resolvendo essas questões. Ok? Até a próxima. Tchau.